Olá, meu nome é Luísa Grete Nazaré, eu sou comunicadora, sou mãe, esposa, moro em São Paulo, capital, onde eu congrego na comunidade presbiteriana da Vila, na qual meu esposo é ministro de louvor e pastor auxiliar. Eu sou comunicadora, sou teóloga, já escrevi 2 livros e, acima de tudo, eu gosto muito de aprender coisas novas e de ensiná-las. Esse foi um dos dons que o Espírito Santo me deu, o dom do ensino, e eu busco exercê-lo da melhor maneira possível dentro das minhas limitações, e restrições da minha estação de vida. Então, como já introdução, vocês provavelmente vão ouvir crianças ao fundo, crianças talvez entrem, isso faz parte da minha vocação como um todo, que é de ser mãe, mas também de ser comunicadora. O estudo que você vai começar agora é um estudo que nasceu com base em uma pergunta que me foi feita em um podcast uma vez, que dizia assim, né? Luísa, você acha que é possível ser cristã e feminista ao mesmo tempo? Você se considera feminista? E eu fiquei numa enrascada, assim, porque essa pergunta ela é muito complexa, depende do que a pessoa considera como feminismo e o que a pessoa considera como cristianismo, né? E a minha resposta foi depende, foi sim e não, porque em parte eu concordo com algumas das pautas do movimento feminista que buscam igualdade de direitos, de oportunidades e de dignidade entre homens e mulheres. Eu também concordo que a gente está num mundo que é predominantemente masculino e que isso faz com que as mulheres e o feminino estejam renegados e muitas vezes sejam abusados. Mas, por outro lado, eu não concordo com muitas das pautas do feminismo que tentam dissolver todas as diferenças entre homens e mulheres, tornar gênero algo que é fluido e construído só socialmente, culturalmente, para além do seu corpo físico. E, principalmente, eu não concordo com a pauta do feminismo que retira, né, a autoridade suprema das nossas vidas do Criador e coloca no indivíduo como a autoridade suprema sobre o seu corpo e sobre a sua vida. Por outro lado, quando eu olho para a pauta do cristianismo e como os cristãos têm se posicionado tradicionalmente com relação às mulheres, eu vejo que a tendência é a gente formar estereótipos de gênero dentro do cristianismo, né? A gente reforçar como padrão bíblico para feminilidade essa figura da mulher casada, cheia de filhos e que se ocupa do lar. E não estou desmerecendo de maneira nenhuma essa figura, e eu creio que esse é um dos chamados possíveis para a vida da mulher dentro do reino de Deus. Mas não é o único, né? Eu vejo que a gente tem perdido muita, muita potência ao restringir o lugar da mulher a somente este lugar dentro do reino de Jesus. Eu fico me questionando, e aquelas irmãs que não vão se casar? E isso, por vontade de Deus, não faz parte do chamado de Deus para a vida delas, o casamento. Isso não significa que elas sejam menos abençoadas e que elas sejam menos importantes e que elas tenham menos lugar como mulheres dentro do reino de Deus. E aquelas que até vão se casar, mas não vão ter filhos, pelo menos não filhos biológicos. Todas essas formas não típicas, não padronizadas de ser mulher acabam ficando nas margens desse padrão rígido que a gente criou dentro do cristianismo. Como fruto dessas reflexões, eu comecei faz alguns anos estudar os textos bíblicos que embasam essa visão da mulher como tendo que ocupar esse papel e esse lugar no reino de Jesus. E quanto mais eu estudava, mais eu acreditava que Jesus continua sendo o caminho para o pleno florescimento, libertação e empoderamento feminino. E o caminho de Jesus vai muito, muito além, vai por vias muito diferentes das vias que o feminismo se propõe. E que também, né, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que existem
inúmeras formas de ser mulher na Bíblia, que não somente o pacote, o molde que foi nos dado, né, como feminilidade bíblica. Existem diversas formas de ser uma mulher habitada pelo Espírito Santo, que está sendo conformada ao caráter de Jesus e usada na missão do nosso Senhor. Cada uma com a sua personalidade, com os seus dons, os seus talentos, as suas responsabilidades, as suas oportunidades e o seu chamado específico, né? Dentro do reino de Jesus, as mulheres têm muito valor, têm muita força, têm muita voz e têm muito lugar. Elas são comissionadas a ir até os confins da terra, assim como os homens, e anunciar a boa notícia da chegada do reino até que o rei volte. Elas foram criadas, nós mulheres fomos criadas para, assim como os homens, governarmos bem a boa criação de Deus, de maneira fiel aos ensinamentos do nosso Senhor. E agora que a gente está dentro do reino do Filho amado, nós somos chamados a fazermos discípulos dele. E ajudar outras pessoas a se conformarem à sua imagem. E isso pode ser por meio de filhos biológicos, mas também pode ser por meio de filhos espirituais. Então, ao longo dessas próximas 6 semanas, a gente vai se debruçar em vários textos bíblicos para a gente investigar qual é esse lugar da mulher dentro do reino de Jesus. Quem o Senhor nos criou para ser e o que Ele nos criou para fazer como humanidade. De quais maneiras nós mulheres somos semelhantes aos homens e de quais maneiras nós mulheres somos diferentes dos homens e como isso é uma boa notícia, como isso é bom e não ruim. Além disso, a gente vai dar uma olhada em textos que estão na Bíblia e que relatam maus tratos, injustiças e abusos contra mulheres. E a gente vai ver como Deus não é machista e Deus não é patriarcal. Muito pelo contrário, Deus valoriza muito as mulheres e Ele prioriza o cuidado delas. Além disso, a gente vai olhar também os textos do Novo Testamento, que muitas vezes são utilizados como base para silenciar e invalidar a voz de mulheres dentro da igreja e da sociedade. E a gente vai dar uma nova luz ao que o autor original estava querendo dizer, fazendo as pazes com Paulo. E por fim, a gente vai descobrir qual é o nosso lugar, né? Qual que é a nossa força, qual que é a nossa missão como mulheres dentro do reino de Jesus. Esse estudo de 6 semanas não se propõe a ser um estudo exaustivo. Na verdade, vai ser mais um estudo introdutório. Eu conheço as minhas limitações, eu não tenho todas as respostas. Muito pelo contrário, eu vou trazer mais perguntas, na verdade. Eu vou trazer possibilidades da gente sair um pouco da caixa, interpretar alguns textos à luz da fidelidade bíblica, é claro, mas entendendo o que os autores originais e o contexto original sociocultural queria trazer, tá? Então, ao longo dessas 6 semanas, a gente vai ter também um grupo de Telegram, onde a gente vai poder conversar, a gente vai poder trocar opiniões e discordar ou concordar ou duvidar e construir juntas esse pensamento, tá? A gente vive em um mundo que tende a ser muito polarizado, então eu queria te fazer um convite a ingressar com a gente nessas semanas, independente de qual lugar você já tenha, né, de pré-concepção com relação a esse tema, e você esteja aberta ao diálogo e aberta, inclusive, mesmo discordando, a gente continuar unidas, olhando para Cristo e caminhando juntas, tá bom? Vamos tentar não seguir para o caminho da polarização, mas no caminho do diálogo e no caminho do crescimento mútuo. Ao final dessas 6 semanas, a gente vai abrir, né, nós lá na Fluirá, vamos abrir a turma para um curso chamado Coragem de Ser Você, que é um curso que fala sobre como você descobrir a sua identidade, o seu propósito dentro do reino de Jesus. Nele a gente vai apresentar as diversas, né, possibilidades de feminilidade bíblica e como o Senhor nos chama na nossa singularidade a desempenharmos um papel, uma função muito importante dentro do reino dele, tá bom?
mas isso vai ser lá no final, só avisando aqui, logo para você ir se preparando, que lá no final das 6 semanas eu vou te fazer esse convite, tá bom? Então, como que vai funcionar? A cada semana, a gente vai liberar as aulas do tema daquela semana, né? Vão ser de 3 a 4 aulas com até 15 minutos para você ouvir ao longo da semana, no seu tempo, quando você puder. Vão ser 6 semanas, então. E a gente vai deixar disponível as aulas gratuitamente até o dia 20 de agosto. Depois do dia 20 de agosto, esse curso vai ser incorporado no curso completo do Coragem para Ser Você, e quem adquirir Coragem de Ser Você vai poder ter acesso a 1 ano, né, a esse curso aqui, tá bom? Então, minha recomendação é que você se programe para assistir gratuitamente e desfrutar dessas 6 semanas de conteúdo, além de desfrutar também das 6 semanas de trocas, de conversa dentro do grupo do Telegram, no qual a gente vai poder construir um pouco mais o nosso pensamento a respeito do lugar da mulher dentro do reino de Jesus. A cada semana a gente vai ter também um material de apoio. Nesse material de apoio a gente vai ter o conteúdo das aulas e vai ter também alguns textos, textos bíblicos, para a gente se aprofundar um pouco mais no tema daquela semana, e algumas perguntas para a gente responder através da escrita. Essa é uma coisa que a gente faz muito lá na Fluirá, que é a prática da escrita. Quando a gente escreve, a gente formula diferente, né, o nosso pensamento do que só imaginar e pensar. Então, a gente vai sempre trazer algumas perguntas que vão te provocar, vão provocar o seu pensamento, e é muito importante que você pratique a escrita para responder essas perguntas, a fim de aprender, né, a fim de aplicar o conhecimento de cada semana ao seu contexto, àquilo que o Senhor está fazendo na sua vida nesse exato momento, tá bom? Para a gente terminar, então, essa introdução, eu queria fazer uma oração, que o Senhor possa abençoar, né, a nossa jornada juntas e para que seja uma jornada muito, muito proveitosa, tá bom? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua libertação, Senhor. Obrigada pelo lugar que o Senhor nos deu para ocupar dentro do teu reino. Eu te rogo, Pai, que ao longo dessas 6 semanas o seu Santo Espírito flua através da minha vida e através das meninas que vão conversar no Telegram, para que a gente possa criar realmente, Senhor, a nossa expectativa do que é ser mulher firmada na tua vontade, Pai, naquilo que está revelado na tua escritura, e não em tradições, e nem também em ideologias, Pai. É isso que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém. Então, partiu? Vamos lá? Convida suas amigas e vamos em frente.